Graça e paz, igreja. Bom dia. Nós estamos no mês que os batistas consideram ser o mês da juventude. Hoje, especificamente, é o dia do adolescente batista. E para a gente é uma alegria muito grande poder parar um instante para agradecer a Deus pela vida deles. Pela vida dos adolescentes. É uma fase muito bonita, é uma fase de muitas descobertas, mas o nosso tempo se tornou um tempo muito perigoso para eles. Porque cada vez mais o inimigo das nossas almas tem investido na vida dos adolescentes. E você sabe que um adolescente destruído é uma família que não vai se realizar segundo a vontade de Deus. E não é isso que o Senhor quer, não é isso que o Senhor deseja. Pelo contrário, as Escrituras dizem que Jesus Cristo veio para que nós pudéssemos ter vida e vida em abundância. E isso para todos, absolutamente todos. Então, todos aqueles que têm fôlego de vida precisam experimentar dessa vida abundante de Jesus. Todos, absolutamente todos. E eu gostaria então de compartilhar com os irmãos um trecho das Escrituras que fala um pouco sobre a forma como nós devemos enxergar Jesus. Porque muito provavelmente, talvez o maior desafio que nós temos hoje para a nossa juventude, para os nossos jovens, para os nossos adolescentes, seja eles enxergarem biblicamente quem é Jesus. Porque somente quando nós enxergamos biblicamente quem é Jesus, é que nós podemos nos relacionar corretamente com Ele. Não tem sido raro nós enxergarmos um tempo e vermos nesse tempo pessoas procurando suas verdades. Nós estamos em um tempo da pós-verdade. Não sei se você já ouviu falar nessa expressão. Nós estamos no tempo da pós-verdade. Isso quer dizer que cada um cria a sua verdade. Cada um escolhe o seu caminho. Cada um desenha ou redesenha a sua própria vida. E isso vai literalmente de frente ao que as Escrituras dizem. Porque as Escrituras dizem que o caminho, a verdade e a vida é uma pessoa. Não é uma ideia. Não é um personagem. Não é uma religião. É uma pessoa. Então, todas as vezes que nós encontrarmos alguém que está sem vida, que parece um zumbi, essa pessoa precisa se encontrar com uma pessoa. Todas as vezes que nós encontrarmos alguém descaminhada, para quem a gente olha e diz, essa pessoa está perdida, essa pessoa errou o caminho, ela precisa se encontrar com uma pessoa. E todas as vezes que nós estamos nesse tempo, em que nós encontrarmos alguém que precisa de uma verdade para viver, essa pessoa precisa se encontrar com uma pessoa. As Escrituras dizem que essa pessoa é Jesus. Ele mesmo falou, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém chega ao Pai se não passar por mim. Então, Marcos, capítulo 11, nos fala sobre um momento muito específico no ministério de Jesus. Mas também sobre um momento muito glorioso. Nada na vida de Jesus foi por acaso. Observe bem. Marcos, capítulo 11, a partir do versículo 1. Diz assim: quando se aproximavam de Jerusalém, de Betfagé e Betânia, junto ao Monte das Oliveiras, enviou Jesus 2 dos seus discípulos. E disse-lhes, ide à aldeia que aí está diante de vós, e logo ao entrar achareis preso um jumentinho, o qual ainda ninguém montou, desprendei-o e trazei-o. Se alguém vos perguntar, por que vocês estão fazendo isso? Vocês respondem, o Senhor precisa dele e logo o mandará de volta para aqui. Então foram e acharam o jumentinho preso junto ao portão, do lado de fora, na rua, e o desprenderam.
Alguns dos que ali estavam reclamaram: o que é que você faz? O que é que vocês estão fazendo soltando o jumentinho? Eles, porém, responderam conforme as instruções de Jesus, então os deixaram ir. Levaram o jumentinho sobre o qual puseram as suas vestes e Jesus o montou. E muitos estendiam as suas vestes no caminho e outros ramos que haviam cortado dos campos. Tantos que iam adiante dele, como os que vinham depois, clamavam: Hosana, bendito que vem em nome do Senhor. Bendito o reino que vem, o reino de Davi, nosso pai. Hosana nas maiores alturas. E quando entrou em Jerusalém, no templo, tendo observado tudo como fosse já tarde, saiu para Betânia com os 12. Vamos orar? Pai, nós queremos te agradecer, Senhor, porque o Senhor está aqui. Porque aquela cruz não venceu o Senhor, mas foi um instrumento do Senhor, para que nós pudéssemos ser vencidos nos nossos pecados. Pai, muito obrigado, Senhor, por tua palavra que é viva e eficaz, e agora nós te rogamos, nós te suplicamos, que o Senhor nos fale através dela, que o Senhor nos convoque, que o Senhor nos limpe, que o Senhor nos faça enxergar a tua verdade. É isso que nós te pedimos, Senhor, em nome de Jesus, através do teu Espírito. Amém. E Jesus, então, está indo para Jerusalém. A gente lê um texto que Jesus Cristo chega em Jerusalém. E o texto anterior, Marcos capítulo 10, a partir do versículo 32, nos mostra que Jesus Cristo sabia exatamente o que iria acontecer ali. Ele tinha consciência do que iria acontecer com ele ali em Jerusalém. Aliás, ele tinha consciência do seu ministério. Ele tinha consciência do porquê ele ter vindo. E eu já falei aqui algumas vezes e repito, Jesus Cristo não veio inaugurar uma religião. Jesus Cristo veio abrir um caminho. Veio nos desvelar, como se tirasse uma cortina para aquilo que realmente nós somos e para onde nós devemos ir. Então, tendo essas coisas em mente, Jesus Cristo, então, chama seus discípulos e vai com eles para Jerusalém. E ele sabia que se aproximava o seu martírio. Marcos, capítulo 10, versículo 32, ele começa a dizer claramente aos seus discípulos o que iria acontecer com ele em Jerusalém. Ele começa, então, a dizer, e diz lá, versículo 32, que ele diz: vamos embora para Jerusalém. E eles se admiravam e seguiam tomados de apreensões. E Jesus, tornando a levar a parte os 12, passou a revelar-lhes. E revelar significa descortinar, abrir a cortina. As coisas que deviam sobrevir, dizendo: eis que nós subimos para Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos principais sacerdotes e aos escribas. Vão condená-lo à morte, entregarão os gentios, hão de escarnecê-lo, cuspir nele, açoitá-lo, matá-lo, mas depois de 3 dias ele vai ressuscitar. Então imagine a cena, Jesus Cristo, ciente do que iria acontecer, ali com o seu grupo apostólico, os 12 mais próximos, e Jesus Cristo vai dizendo essas coisas para eles. E os discípulos sabiam, eles já tinham entendido, que o Cristo viria, que o Messias viria, e que o Messias viria em glória, que o Messias teria glória, que o Messias seria vencedor, que aquele que viria da casa de Davi, o reino dele não teria fim. Seria alguém invencível. Seria alguém, como nos diz lá no livro de Daniel. Eu queria convidar você a abrir sua Bíblia, Daniel capítulo 7, versículos 13 e 14. Daniel então escreve esse texto inspirado pelo Senhor aí, no mínimo 450 anos antes de Jesus Cristo vir ao mundo, como carne. E ele diz: eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha com as nuvens do céu, como filho do homem. Olha a expressão que Daniel usa. E dirigiu-se ao ancião de dias e o fizeram chegar até ele. Foi-lhe dado domínio, glória, reino, para que os povos, nações e homens de todas as línguas o servissem.
O seu domínio é domínio eterno, que não passará. O seu reino jamais será destruído. Então, era esse Messias que os discípulos esperavam. Eles sabiam que esse Messias viria. E pouco a pouco eles iam percebendo em Jesus esse Messias. Só que o texto nos diz que quando Jesus Cristo então diz para eles que eles estão indo para Jerusalém porque Jesus Cristo vai ser crucificado e vai ser escarnecido, entregue aos principais da religião, aqueles discípulos então começam a ficar atemorizados, porque como é que o próprio Deus, vai enviar o seu filho para ser escarnecido? Como é que um Deus então vai ser morto numa cruz? Se ele vai vir cheio de glória, se o reino dele vai ser eterno, se ele vai ter todo o poder nas mãos, como dizia Daniel. Então, essas explicações de Jesus, essas revelações de Jesus, começavam então a inquietar os discípulos. Eles não conseguiam enxergar, eles não conseguiam ver Jesus. Eles não conseguiam enxergar o que é que Jesus Cristo estava fazendo. E a prova disso é exatamente o texto que se segue. Porque depois que Jesus Cristo fala para eles que eles iriam passar por momentos difíceis, porque o líder deles, o Messias, iria ser entregue aos principais religiosos, há uma conversa muito interessante de Tiago e João com Jesus. Porque eles começam a perguntar a Jesus: mestre, nós temos uma coisa que nós precisamos que o Senhor faça por nós. Algo que o Senhor precisa fazer por nós. E eu fico imaginando o Senhor Jesus, que sabia de tudo, que enxergava lá na frente, que sondava os corações, que estava andando com aqueles 12 homens. E Jesus Cristo, então, sabia da pequenez deles, a paciência que Jesus Cristo tinha. Olha, tem uma forma muito especial que Deus, Ele nos ensina a paciência que Ele tem conosco. Saulo, meu filho, está com 2 anos. E ele está naquela fase do confronto, da afronta, melhor dizendo. Então ele faz as coisas e faz sorrindo, olhando para a gente, sabendo que não pode fazer. Irmãos, sabe qual é a vontade depois que você fala 3, 4, 10? Você que tem filhos, você sabe do que eu estou dizendo. Mas você que não tem filhos, mas que é discipulador, que acompanha pessoas, e que lá para as tantas, depois de ter caminhado tanto com a pessoa, e a pessoa diz: olha, eu pisei na bola de novo. De novo? Depois de tanta energia gasta em você, depois de tanto tempo investido. E aí o Senhor vai nos ensinando da sua paciência. E eu acho que foi com esse coração, com esses olhos, que Jesus Cristo então olhou para aqueles 2. Porque o pedido de Tiago e João foi o seguinte: olhe lá o que é que eles dizem. No versículo 37, eu estou em Marcos capítulo 10, versículo 37. Permite-nos, Senhor, que na tua glória nos assentemos uma à tua direita e outra à tua esquerda. E aí Jesus Cristo então diz assim: olha, vocês não sabem o que vocês estão pedindo. Vocês não estão entendendo nada. Vocês não sabem o que vocês estão pedindo. Vocês podem então beber o cálice que eu tenho para beber? Vocês podem então passar por aquilo que eu estou passando, ou que hei de passar? Vocês não sabem nem o que é que estão falando. As coisas são muito maiores do que vocês podem imaginar. Curioso isso. Porque Jesus Cristo, então, Ele usa da sua paciência, porque Ele sabia quem é que seria Tiago e João lá na frente. Jesus Cristo sabia que depois, aquele João precisaria ser usado por ele para escrever, por exemplo, Deus é amor. Ele sabia que ele precisaria de alguém que pudesse não negá-lo e morrer por ele.
como esse Tiago foi o primeiro a morrer. Então Jesus Cristo, ele nos trata assim. Aí você já pensou as cabeçadas que eu e você damos na vida? E mesmo nós andando com Jesus, amando Jesus, caminhando com Jesus. Mas é porque nós olhamos o agora. Jesus Cristo está olhando lá na frente. Jesus Cristo está vendo as pessoas que nós seremos nele. Depois que ele começar a trabalhar várias questões nas nossas vidas, inclusive as nossas cabeçadas. Jesus Cristo não age como nós agimos. E é por isso que, na hora de disciplinar o meu filho, o Senhor me lembra, olhe, lembre-se de como eu trato você. E aí eu disse, é verdade, Senhor. O Senhor tem sido muito paciente comigo. Então eu preciso ser paciente com Ele, então. Porque o Jesus, da mesma forma que está trabalhando na minha vida, está me usando para trabalhar na vida dele. E é assim que o reino vai sendo passado, queridos. É assim que Deus vai fazendo. Ferro afia ferro. Eu não sei se você já se apercebeu quantos mandamentos recíprocos há no Novo Testamento. Deus não vai estalar os dedos e fazer o seu milagre em mim e você, não é assim. Ele tem até poder para fazer assim. Mas as Escrituras mostram que a ação dele não é dessa forma. Quer ver? Você ora para ter paciência. Aí o que é que o Senhor faz? Coloca aquela pessoa no seu caminho, enviado sabe lá por quem, para que você exercite o quê? A paciência. Não é não? Você diz assim, Senhor, eu te agradeço porque o Senhor trabalhou na minha vida para ser uma pessoa bondosa. E aí o Senhor, eu fico imaginando como é que o Senhor escuta as nossas orações. Porque Ele deve cruzar os braços e dizer assim, meu filho, tem muito chão ainda para ser andado, mas vamos lá, não desistir de você. Aí lá para as tantas, você passa, chega em um determinado lugar, vai trabalhar naquele lugar que você pediu tanto a Deus. E aí você se depara com aquela pessoa que pisa no seu pé. E aí você, Senhor, o Senhor está aqui. E a pessoa começa a pisar na sua perna. E aí, eu não vou desistir, Senhor, o Senhor vai me dar a vitória. E aí a pessoa começa a pisar na sua cabeça. E aí você diz, Senhor, agora eu não estou aguentando mais. Eu vou levar, então, Senhor, você se prepara em casa, você se arma, no bom sentido, não é? Claro. E aí você diz, hoje, aquela pessoa vai escutar o que ela precisa ouvir. E aí naquele momento que você vai descarregar o seu discurso, o Senhor lembra a você que você diz, olha, está vendo que você não é tão bondoso assim? É assim que o Senhor nos olha. É assim que o Senhor vai trabalhando nas nossas vidas. Porque o Senhor não desiste da gente. Existe algo que o Senhor quer mostrar, ensinar para a vida da gente. E sabe o que é que o Senhor quer ensinar para a gente? É que, na maioria esmagadora das vezes, nós agimos e reagimos da forma que agimos e reagimos, porque nós não entendemos quem Jesus Cristo é. Nós não entendemos quem Ele é. Nós sabemos que Ele é poderoso. Nós sabemos que Ele pode todas as coisas. Nós sabemos que Ele tem todas as vitórias nas mãos. Mas as nossas reações, elas mostram que muitas vezes nós não sabemos quem Jesus Cristo é. E esse tem sido os nossos desafios. Porque como é que a gente se relaciona com Deus? Como é que a gente se relaciona com um Deus? Era isso que Jesus Cristo queria ensinar aos seus discípulos. E como é que Ele ensina isso aos seus discípulos? Jesus Cristo, então, diante daquele pedido de Tiago e João, eu fico imaginando Jesus Cristo dizendo assim, olha, vocês não estão entendendo nada, absolutamente nada. Sabe por quê? Porque a minha missão não é escalar pessoas para ter posições. E aí Jesus Cristo, então, profere aquilo que é o clímax do livro de Marcos. Jesus Cristo olha para os seus discípulos e meus filhos, vocês não entenderam nada, vocês não estão enxergando nada. Sabe por quê? Porque o Filho do Homem, aquele de quem Daniel falou,
Ele não veio para ser servido. Ele veio para servir. Eu vim para servir. Vocês estão querendo posição. Eu tenho todo o domínio nas minhas mãos. Eu tenho todo o poder nas minhas mãos. Mas vocês não veem isso. Vocês não enxergam isso. Eu vim para servir. E vocês acham que eu chamei vocês para quê? E aí Jesus Cristo vai confrontando não somente Tiago e João, mas Jesus Cristo vai confrontando cada um de nós. Mas que mensagem atual! Que coisa magnífica! Sabe por quê? Porque Jesus Cristo nos chama para olhar para Ele como Rei. E sabe o que é que isso quer dizer? É que independentemente das circunstâncias, independentemente das situações, independentemente daquilo que nós passamos, Ele vai continuar sendo Rei. E é assim que nós precisamos olhar para Ele. Mas as circunstâncias e o mundo vão dizendo para a gente, não é bem assim. Você tem direitos. Olha aí teu parente doente. Deus tem o direito de curá-lo. Deus tem a obrigação de curá-lo, porque esse é o seu direito. Olha aí você desempregado. Deus ama você? Deus gosta de você? Ele tem a obrigação de fazer você próspero. E aí a gente vai tomando isso, que não são palavras do Senhor. Porque Gênesis capítulo 3 vai mostrando para a gente que essas palavras são antigas. Que elas não proferem do Senhor. É verdade assim que disse Deus, que vocês não podem fazer isso, que vocês não podem passar por dificuldades, que vocês não podem ter perdas, que vocês não podem chorar? Pois bem, cadê o lugar de glória de vocês? Os discípulos achavam que eles tinham o direito de serem reconhecidos, de terem glória, de terem poder. Eles não enxergavam nada. E aí Jesus Cristo, então, diz o maravilhoso e poderoso texto, as Escrituras Sagradas, inspiradas pelo Senhor, que antes então de Jesus Cristo chegar em Jerusalém, existe um episódio extraordinário. Diz que Jesus, no versículo 46 de Marcos capítulo 10, que eles foram então para Jericó. Quando eles saíram de Jericó, juntamente com os discípulos, numerosa multidão, então Bartimeu, cego, mendigo, estava sentado à beira do caminho e ouvindo que era Jesus o Nazareno, pôs-se a clamar, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E muitos, então, o repreendiam para que ele se calasse, mas ele gritava cada vez mais alto. E parou Jesus e disse, chamai-o. Como? Chamai-o? Imagina então a sensação dos discípulos. Um homem cego, possivelmente fruto de pecado, o Senhor quer dar espaço para esse homem? Quem é esse homem? Não, vamos seguir em frente. Mas foi Jesus que pediu para chamá-lo. E aí Jesus Cristo então começa a conversar com aquele homem. Os discípulos, obedecendo a ordem de Jesus, dizem, olha, tem bom ânimo, o mestre te chama, vamos lá. E lançando de si a capa, no versículo 50, levantou-se de um salto, foi ter com Jesus. Perguntou Jesus, o que é que você quer que eu faça com você? Ou para você? Ué, se alguém está com fome e se encontra com Jesus, o que é que espera que Jesus Cristo faça? Se alguém está cego, se encontra com Jesus, sabendo que Ele pode curá-lo, o que é que espera que Jesus Cristo faça? Mestre, que eu torne a ver. Então Jesus lhe disse, vai, a tua fé te salvou. Imediatamente tornou a ver e seguia Jesus estrada fora. Aquele homem que estava fora do colégio apostólico. Aquele homem que os discípulos devem ter olhado para ele e devem ter dito, esse homem está cheio de pecados.
Esse homem não tem nada a ver com Jesus, com o seu ministério, com o reino de Deus. Esse homem nem lê as Escrituras. Mas aquele homem, na sua cegueira, viu Jesus. Aquele homem então começa a clamar por Jesus com uma expressão extraordinária. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E a expressão daquele homem revela algo que os discípulos não estavam conseguindo enxergar. Porque a expressão daquele homem resgata então aquilo para o qual Jesus Cristo veio. Jesus Cristo era da linhagem de Davi. Jesus Cristo era rei por direito. Mas Jesus Cristo não era qualquer rei. Ele era o rei das misericórdias. Ele era o rei que iria colocar tudo no seu devido lugar. Nós cantamos aqui que a casa é tua, Deus. Pode entrar. Muda as coisas de lugar. Por que nós fazemos esse tipo de oração ao Senhor? É porque Gênesis capítulo 3 diz que todas as coisas agora estão fora do lugar. Quer ver como as coisas estão fora do lugar? Chega Jesus, que é o próprio Deus, e diz assim: se alguém ferir você, ofereça a outra face. E como é que nós reagimos? Como é que nós fazemos? Por que nós fazemos dessa forma? Porque as coisas estão fora do lugar. Chega Jesus e diz assim: olha, alguém te feriu, está difícil andar com o seu inimigo, mas se ele pedir para andar 1 milha com você, ande 2. Não refute. Não dê argumentos para evitá-lo. Mas ande 2 milhas com ele. E por que nós não conseguimos fazer isso? É porque as coisas estão fora do lugar. E por que então pede isso para a gente? Para colocar as coisas no seu devido lugar. E Jesus Cristo veio colocar as coisas no seu devido lugar. E sabe o que é que ele faz com os discípulos? Ele cura Bartimeu para dizer assim: meus filhos, eu estou andando com vocês, e vocês não são capazes de enxergar quem eu sou. Mas esse homem, que não tem visão, foi capaz de enxergar quem eu sou. Foi capaz de enxergar que nas minhas palavras há poder. Foi capaz de enxergar em mim poder. Foi capaz de perceber que se eu der uma palavra sobre a vida dele, as coisas vão acontecer. Que coisa! Aqueles homens andavam com Jesus. Nós estamos aqui no livro de Marcos, chegando ao final do ministério de Jesus. Isso quer dizer que nós estamos entrando na última semana de Jesus. Aqueles homens andaram 3 anos com Jesus. E não eram capazes de enxergar quem Jesus Cristo era. E Jesus Cristo então faz a cura daquele homem, dizendo para os seus discípulos: se vocês não tiverem os seus olhos abertos por mim, vocês não vão conseguir enxergar quem eu sou. Sabe o que é que isso quer dizer? Que não são as nossas ideias, que não são os nossos pressupostos, que não são os nossos argumentos sobre quem é Jesus, ou o que ele deveria fazer, ou como as Escrituras dizem quem eles são, que vão nos fazer enxergar Jesus. É preciso nós nos encontrarmos com Jesus. É preciso que o próprio Jesus abra os nossos olhos. As Escrituras dizem que o Deus desse século cegou os entendimentos dos homens. Lacrou seus olhos espirituais para que eles não vejam as obras de Deus. Sabe o que é que isso quer dizer? Que nós estamos lidando com um mundo que não consegue enxergar quem Jesus Cristo é, se Jesus Cristo não agir sobre os olhos humanos. Essa lição os discípulos precisavam aprender. E aí sabe o que é que Jesus Cristo faz?
Jesus Cristo diz assim: eu estou entendendo que vocês ainda não estão compreendendo quem eu sou. Mas eu quero trabalhar na vida de vocês porque eu não desisto de vocês. Não vou jogar vocês fora não. Estão 3 anos comigo. Estão 30. Estão com 60 anos frequentando a minha igreja. Mas eu não vou jogar vocês fora não. Eu sei o que eu estou fazendo. E quer ver? Venham cá 2. Vão lá, entrem na aldeia. Estou no capítulo 11. E vocês vão entrar lá, vocês vão encontrar então um jumentinho amarrado, que ninguém ainda montou. Vocês vão trazê-lo, eu vou usá-lo. Se alguém disser o que é que você está fazendo, diga que o mestre precisa então desse jumentinho. E aqueles discípulos vão. E aqueles discípulos então vão entrando naquela aldeia. E para surpresa deles, eles veem então o jumentinho amarrado. Opa! Começou a dar certo. O que é que está acontecendo aqui? E aí eles então se aproximam daquele animal e começam a desamarrá-lo. Alguém chega e diz assim: opa, o que é que você está fazendo? O que é que você vai fazer com esse animal? Não pertence a vocês. E aqueles homens então percebem que as coisas acontecem exatamente como Jesus Cristo falou. Imagina aqueles homens voltando com aquele jumento até Jesus. Irmãos, não aconteceu isso. Mas falando agora como alguém humano, a vontade que dava era pedir ao Senhor que fizesse o que fez com Balaão. Que usasse aquela jumenta para dizer assim: está vendo que o Senhor estava certo? Ouça o Senhor. Observe o que Ele está dizendo. Olhe para Ele. Não olhe para as suas verdades, para as suas concepções, para as circunstâncias. Está difícil, mas olhe para o Senhor. E aqueles discípulos então, a partir do versículo 4, observe bem, eles foram, acharam o jumentinho preso, junto ao portão do lado de fora na rua, e o desprenderam. Alguns dos que ali estavam reclamaram: o que é que vocês estão fazendo, como nós dissemos? Eles, porém, responderam conforme as instruções de Jesus, as instruções de Jesus. Então os deixaram ir. Então os deixaram ir. Sabe o que isso quer dizer? É que quando a gente obedece às palavras de Jesus, as coisas começam a acontecer. As coisas não vão acontecer quando nós esperarmos que elas aconteçam sem Jesus Cristo ser obedecido. Você entende isso? Jesus Cristo estava naquele barco, então, com os discípulos e disse: olha, tem algo para eu fazer. Vão para o outro lado. E no meio da noite, então, surge uma tempestade, aqueles discípulos sozinhos. Jesus Cristo, então, vai em direção a eles. Uma tormenta, uma tempestade. E aqueles discípulos, então, cuja maioria era pescador, percebe que o negócio não está bem. Alguma coisa precisa ser feita, porque eles eram pescadores, eles sabiam que uma tempestade como aquela iria fazer o barco virar. E Jesus Cristo se aproxima do barco e Pedro diz assim: mestre, se é o Senhor, deixa eu ir ter contigo. Ele sai do barco, irmãos, e ele anda sobre as águas. Jesus Cristo diz: venha, e ele vai. Jesus Cristo ordena que ele ande sobre as águas. Você já andou sobre as águas? Jesus Cristo disse: venha, e ele foi, ele andou sobre as águas. Mas ele foi depois que Jesus Cristo disse: venha. E as coisas então começaram a acontecer depois que eles obedeceram a Jesus. A palavra de Jesus Cristo então se concretiza. A partir do versículo 8, e muitos estendiam as suas vestes pelo caminho, e outros ramos que haviam cortado dos campos estendem sobre Jesus. Jesus Cristo então entra em Jerusalém como rei. Era a forma de os reis serem
saudados, recebidos. E aquilo então foi um golpe dos romanos, porque todos os generais, imperadores romanos, quando entravam em Roma, quando vinham de uma grande batalha, entravam com seus cavalos, com seus exércitos, eram saudados com palmeiras. Capas eram estendidas para que eles pudessem passar. E Jesus Cristo, então, cumprindo todas as profecias da sua pessoa, Jesus Cristo, então, entra em Jerusalém, saudado como rei. E cumpre-se, então, mais uma profecia sobre a vida de Jesus. Zacarias 9, versículo 9, diz assim: alegra-te muito, ó filha de Sião, exulta, ó filha de Jerusalém, eis aí te vem o teu reino, justo e salvador. O teu rei vem montado em jumento, num jumentinho, cria de jumenta. Zacarias profetiza isso 400 anos antes de Jesus. Para Jesus, então, vai se convergindo todas as profecias do Antigo Testamento. Era isso que os discípulos não estavam conseguindo enxergar. Não era simplesmente um homem que iria restaurar Israel em sua vida política. Mas era o rei que tinha todo o poder em suas mãos. Jesus Cristo, então, é saudado. As multidões recebem Jesus com honraria. A promessa a Davi se cumpre, exatamente aquilo que está em 2 Samuel, capítulo 7, versículo 16. O Senhor aparece a Davi e diz assim: olha, eu sei o que está no teu coração, porém a tua casa e o teu reino serão firmados para sempre diante de ti, teu trono será estabelecido para sempre. É óbvio que Davi pensava que seria um reino político que jamais se acabaria da sua linhagem. Mas Deus estava olhando lá na frente. E é assim que Deus faz conosco, irmãos. Deus olha lá na frente. Em Cristo se cumprem as profecias da vinda de um rei enviado. Um rei cujo reino não é eterno. É para todo sempre, melhor dizendo. É eterno. E sabe o que é que isso nos aponta? É que o reino de Jesus não tem nada a ver com o nosso reino terreno. O reino de Jesus não tem nada a ver com as nossas forças serem ou não capazes de nós querermos expandir o seu reino por nossos argumentos. O reino de Jesus se expande cada vez que alguém aceita Cristo como rei. Que alguém abre o seu coração. E foi exatamente isso que ele disse. Eu não vim para ser servido, eu vim para servir. E de que forma Jesus Cristo veio servir? Seu maior serviço foi dando a sua vida por todos aqueles que creem nele, para salvá-los do pecado, para mudar as suas vidas, para resgatar as suas vidas, para colocar todas as coisas no seu devido lugar. E aí, encerrando, irmãos, sabe o que é que nós podemos entender de tudo isso? É que nós podemos e devemos crer em Jesus. Daniel, Zacarias, Jeremias, Moisés, todo o Antigo Testamento disse que ele viria. E ele veio. Jesus Cristo disse coisas que iriam acontecer com ele. E todas elas se cumpriram. Ele não só foi martirizado, humilhado, crucificado, mas ele ressuscitou. Ele disse que voltaria. E o que é que você acha que vai acontecer? O que é que você acha que vai ocorrer? Talvez em seu coração diga assim, mas faz muito tempo, faz 2000 anos. Mas olhe ao seu redor. Observe as Escrituras. Qual tem sido a sua atitude diante da promessa de Jesus?
Segundo, como é que você tem vivenciado Jesus? Quem é Jesus para você? É alguém que simplesmente tem um ensino bonito, alguém que pode lhe dar vitória sobre coisas, sobre condições. Jesus Cristo é rei. E como é que a gente lida com um rei? Um rei a gente obedece. E foi exatamente isso que ele ensinou. No meu reino, as coisas não acontecem de outra forma que não segundo a minha vontade. Então, muita coisa está fora da vontade do Senhor. Foi o próprio Jesus que disse isso. Veja como foi que ele orou. Os discípulos, ensina-nos a orar, disseram eles. Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, como ela é feita no céu. Onde é feita a vontade do Senhor? No céu. Então isso quer dizer que aqui tem muita vontade que não é a vontade do Senhor. É por isso que nós estamos no mundo que nós estamos. É por isso que muitas vezes as coisas não dão certo para você. Porque talvez você esteja tentando resolver as coisas do seu jeito, não segundo a vontade de Jesus. E aí quando a gente começa a fazer as coisas segundo a vontade de Jesus, Ele está sendo o rei das nossas vidas. Ele está reinando nas nossas vidas. E aí as coisas começam a voltar para o lugar. E aí as coisas começam a acontecer segundo a vontade dEle. E os nossos olhos começam a enxergar quem Ele verdadeiramente é. Rei! Quem é Jesus para você? Como é que você experimenta Jesus no seu dia a dia? Você, pai, mãe, responsável por jovem, por adolescente, por criança, como é que você então experimenta Jesus? Como é que seus filhos crescem sabendo quem é Jesus, percebendo como é que você se relaciona com Ele? Não, filho, calma. Que nós estamos no reino de Jesus. As coisas vão acontecer. Ele está no comando. Espere. Eu acabei de falar com Ele. Tem sido essa forma que nós estamos ensinando Jesus e vivendo Jesus para os nossos filhos. Irmãos, o nosso mundo está difícil. O nosso mundo, como eu disse lá no comecinho, tem sido um mundo difícil para se viver. E alguém já disse que eu não sei como é que vocês colocam crianças no mundo. Não sei se você já escutou isso. Mas é quando Jesus Cristo é o Rei das nossas vidas. É o Rei das nossas existências. Nós acreditamos que nós podemos dar continuidade. Porque o reino dele vai ser estendido de tal forma. E através de pessoas que creem nas palavras dele. Que veem Jesus como ele de fato é. Rei. Cuja palavra e cujo poder tem toda a autoridade. E nós nos curvamos para ele. E nós nos curvamos diante dele. Porque nós não temos a ninguém para ir. Nós não temos outro lugar para ir. E nós nos curvamos diante dele porque nós sabemos que no reino dele todas as coisas estão no seu devido lugar. E que aparentemente os nossos olhos possam dizer, não, não confia. Age, faz alguma coisa. Olha a hora se passando. Olha como as coisas estão caindo, se destruindo, apodrecendo. Não é assim, querido. O nosso rei está no seu devido trono. E de lá ele não sairá, até que a sua vontade seja realizada. Isso foi nas pequenas coisas. E isso será para sempre.
E sabe o que é que vai acontecer? As Escrituras dizem, Ele disse, quando ninguém menos esperar, os céus se abrirão. E quando os céus se abrirem, se revelarem, eu gosto dessa passagem, porque isso quer dizer que os céus vão se abrir com o mesmo termo que Jesus Cristo diz assim, e revelava-lhes muitas coisas. A palavra é a mesma, descortinar, abrir como a gente abre as cortinas de um teatro. E quando essas cortinas se abrirem, ele vai voltar como rei coroado. E sabe o que é que vai acontecer, querido? Aqueles engraçadinhos, aqueles que achavam que o seu argumento, que o seu poder, que a sua estratégia, que a sua teoria desbancavam Jesus, eles vão se curvar. Porque as Escrituras também dizem que todo joelho se dobrará diante dele. Toda língua confessará que ele é o Senhor. Nós estamos diante de um rei. E eu não entendo, por exemplo, pessoas que fogem desse rei. Então, sabe o que a gente pode fazer se você ainda não fez isso? Querido, se você acha que você se conhece, Jesus Cristo conhece muito mais você, de frente para trás, de dentro para fora. Então, a melhor coisa que a gente pode fazer diante de um rei é se entregar para ele. Sabe por quê? Porque quando Jesus Cristo curou aquele cego, ele estava ensinando para os discípulos que eles precisavam enxergar quem ele era. E só existe uma forma de enxergar Jesus Cristo, é através da fé. Talvez você queira argumentos. Uma vez um rapaz disse assim, mas por que através da fé? Por que através da fé? Por que fé? Porque as Escrituras dizem que Deus é Espírito. Importa que os seus adoradores o adorem em Espírito e em verdade. Mas Hebreus capítulo 11, versículo 6, nos dá, irmãos e amigos, aquilo que nós precisamos entender para nós nos relacionarmos com esse verdadeiro Deus. Hebreus capítulo 11, versículo 6 diz, de fato, sem fé é impossível agradar a Deus. Lembra quando Jesus Cristo disse assim, meu filho, você tem fé. E siga através dessa fé. Foi o que Jesus Cristo disse para aquele cego Bartimeu, estava ensinando para os seus discípulos, olhem, ele entendeu, vocês não estão entendendo. Porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe, que se torne galardoador dos que o buscam. É preciso fé para ver Jesus. É preciso dar um passo de fé para enxergar quem Jesus Cristo é. E aí quando nós cremos, dando esse passo de fé, sabe o que é que vai acontecer? Os nossos olhos serão abertos, descortinados. E nós veremos o que é se relacionar realmente com o verdadeiro rei. Hosana, bendito o rei que vem em nome do Senhor. Amém.